Vocês já devem ter ouvido histórias da computação e outras disciplinas, mas eu também gosto de contar minhas histórias. Eu sou o professor mais antigo na ativa no departamento e tenho histórias desde da minha época de universidade, que começou em 1972 como aluno e 1976 como professor. Então, eu gosto de mostrar aqui, né, essa foto, que é uma foto de 1954, que na época cientistas da empresa Rand Corporation, que era uma das empresas líderes da computação na época, 1954, o ano em que eu nasci, eles acreditavam, né, mostraram nessa foto, como provavelmente seria um computador, um home computer, no ano de 2004. Vocês já eram nascidos no ano de 2004, não sei se já usavam computadores, 4 para 17, 13, não, vocês não usavam 4, 5 anos aí, 4 a 6 anos, provavelmente não usavam computadores, mas acho que lembram dos seus pais usando eventualmente, né? Então, certamente em 2004 não era assim, vocês sabem que não era assim o computador, né? Não tinha lá um televisorzão para mostrar imagens, uma série de botões e reloginhos, uma impressora que até lembra, né, o que realmente existia na época e talvez exista ainda hoje em algumas, né, essa configuração de impressora, uma impressora econômica, um guidão aqui, uma roda, né, um volante, na verdade um volante enorme, né, talvez um conceito de mouse, né, que eles já tivessem na época. Então isso era o conceito, a ideia que o pessoal tinha na época. Recortei aqui um trechinho, né, dizendo o ENIAC, que é considerado pelos americanos o primeiro computador, ele tinha 18 mil válvulas, pesava 30 toneladas. Né? Eles achavam em 1949 que no futuro provavelmente o computador poderia ser construído com apenas 1000 válvulas e iria pesar talvez apenas 1,5 toneladas. Essa 1,5 toneladas não é exagero, porque mesmo em épocas que né, 70, década de 70, quando eu comecei a trabalhar com computação, os computadores, né, computador da UFSCar, computador da USP São Carlos, os computadores que tinham empresas, eles pesavam, né, eram bastante pesados. Eu falei que o ENIAC é o primeiro computador que os americanos dizem ser o primeiro, assim como eles dizem que o primeiro avião não foi o Santos Dumont, mas foi um americano que fez. Eles dizem também que o primeiro computador foram eles que fizeram, não os ingleses, né? Porque os ingleses eles eximem aqui esse computador como sendo, na verdade, o primeiro computador de programa armazenado. A gente vai ver na disciplina que o programa armazenado é o conceito básico da computação. Você armazena o teu programa na memória, aperta lá um botão e fala, ó, execute esse programa que está na memória. Então esse conceito só foi introduzido pelos britânicos, né, em 1946. Essa fotografia aqui é uma réplica do primeiro computador, né, que foi desenvolvido na Universidade de Manchester, no Reino Unido, na Inglaterra. E essa réplica uma réplica operacional, né, estava em exibição no Museu da Indústria e Ciência de Manchester, a época em que eu visitei esse museu há uns 3 anos, uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás. Está aqui a minha foto junto com o Baby, né? Fiquei todo contente. Está vendo aqui uma réplica do primeiro computador.
E aqui a gente tem uma foto desse primeiro computador, está lá guardado nos porões lá da universidade, só que não está mais operacional. Okay? Eles fizeram uma réplica buscando os componentes mais próximos daqueles usados na época para montar aquele computador. Então, o segredo dele era a memória, que o americano não tinha. E como é que era essa memória? Na época, era uma memória muito pequena. Eles usavam um tubo de raios catódicos. Vocês sabem que o tubo de raio catódico, ou CRT, era o tubo utilizado nos televisores de tubão, né, que hoje já são um pouco raridade. Mas é um tubo em que a frente dele tem um vidro, né? Vocês devem ter visto, né? Conhecer o televisor de tubo, de raios catódicos. Ele tem um vidro na frente, tem uma camada de algum material que, quando excitado com elétrons, ele emite luz, um fósforo, coisa assim. E atrás, vocês conseguem ver aqui a parte de trás desse tubo, aqui na fotografia, ele tem a capacidade de emitir um feixe de elétrons e algumas placas, placa em cima e embaixo e nas duas laterais, o feixe passando no meio, e dependendo da tensão da voltagem colocada nessas placas, ele consegue defletir o feixe para cima ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita. Com esse movimento, o feixe consegue efetivamente varrer todas as linhas de uma tela, de cima até embaixo, volta para cima e continua esse movimento. No caso da televisão, ligando ou desligando esse feixe nos momentos adequados, ele vai iluminar alguns pontos ou não iluminar outros pontos na tela e forma uma imagem. O televisor, para essa imagem ficar persistindo, para a gente poder efetivamente assistir, ele está recebendo da emissora ou de algum gravador, está recebendo sinais que vão atuando nesse feixe o tempo todo. Né? No caso dos ingleses, nessa época aí que eles bolaram essa memória com esse tubo, eles, na verdade, à frente do tubo, eles tinham sensores que conseguiam saber onde é que está ligado, onde é que está iluminado, onde é que está apagado. E mandavam de volta, numa realimentação, para o circuito que iria novamente atuar sobre os feixes. Então ele fica o tempo todo, escreve, lê, ele percebe a luz, o material, o fósforo que tem na frente da tela, ele consegue segurar a luz por um certo tempo. Então, os sensores ópticos à frente dessa tela conseguia perceber se tem luz nesse ponto, não tem luz nesse outro, tem nesse, não tem no outro, e volta então a realimentar o circuito. Então, se você quer guardar uma tela, né, as informações zeros e uns, o aceso ou apagado que vão aparecer na tela, ele fica jogando luz, captando, dando volta, emitindo luz novamente, e com isso ele está guardando. Né? Num determinado momento, o circuito, ler o que está escrito numa determinada linha, o que está escrito nessa linha pode ser um comando, né? Uma instrução para o processador executar, ou um dado a ser processado. Então, essa ideia deles fazerem essa memória com tubos de raios catódicos foi efetivamente a ideia brilhante para poder armazenar um programa. É muito interessante a história de memórias, né? Vocês vão poder, quem estiver interessado em acompanhar os diferentes tipos de memória, até chegarmos às memórias em semicondutores que a gente tem atualmente, a gente vai ver, né, que existem ideias muito mirabolantes para guardar uma informação. Essa é uma foto do ano em que eu entrei na UFSCar, 72, 73, 74. Esse era o computador da UFSCar. Na verdade, essa foto não é original daquela época, eu tirei aí da web, mas era exatamente uma configuração quase essa que a gente tinha no departamento de computação.
Temos aqui essa CPU 2100, temos aqui 2 unidades de disco, temos aqui uma leitora de fita de papel, papelzinho assim, uma fitinha mais ou menos dessa espessura, onde a cada coluna dessa fita, aqui na vertical, nós tínhamos pontos vazados ou não, furados ou não, onde poderia passar luz ou não. Ou seja, a gente guardava informações numa fita perfurada. E o que nós não tínhamos era esse computador aqui era um PDP-8, que era um computador famoso, um mini computador. O HP 2100 também era um mini computador. Os dois famosos na época, esse HP, esse era o da Digital, que posteriormente virou, acho que foi comprado pela Sun, que aí foi comprado pela Adobe, enfim. Esse era o fabricante do PDP-8. Esse mini computador tinha na USP a época em que nós tínhamos esse 2100. Embora na USP tivesse também, a gente vai ver uma foto mais adiante, um IBM 360, que era o computador mais usado pelas indústrias naquela época. Uma observação, né? Eu falei da fita perfurada. Esse computador a gente programava ele à unha, literalmente, né? Vocês estão vendo esses botõezinhos que aparecem aqui? São aqueles botõezinhos que se iluminam, ficam lá apagando, acendendo, apagando, que nem aqueles filmes de ficção científica. E eles, além disso, eles são push buttons. A gente consegue apertar, liga, desliga, né? Com dois toques. E a gente, literalmente, para dar o start e fazer o boot, né, desse computador, a gente vinha aqui, colocava na mão algumas instruções, coloca lá o código 01, aperta ou não aperta, enter, executa, vai outra. Para quê? Para esse pequeno programa ativar essa leitura de fita de papel. Então aquela fitinha que eu falei, onde a gente tem uma série de furinhos, né? Vai codificando os binários, 8 bits em cada coluna da fita. Era o programa que era lido por essa impressora, carregado na memória e executado para fazer o boot da máquina efetivamente. O que é o boot da máquina? Para a máquina executar um programa, ir até o disco, até uma unidade de disco, e ler uma quantidade maior de informação, que é o sistema operacional, ou pelo menos parte inicial do sistema operacional, e depois o próprio sistema trata de buscar o restante na medida que for necessário no disco, ok? A outra coisa que era característica da época, o pessoal da USP era primo rico, a USP tem mais anos, a USP São Carlos é da década de 50 que foi criada, e a UFSCar foi criada o primeiro curso, começou em 1970, então tem 20 anos mais nova a UFSCar, então a gente estava sempre atrás. A USP já tinha um IBM 360, como eu falei, vou mostrar aqui, olha, esse aqui é um computador IBM 360. Ela já tinha esse computador, além daquele PDP-8, e tinha também máquinas de perfurar cartões. Os cartões eram os cartões mais ou menos desse tamanho aqui, dessa largura, cartão de papelão, e que essas máquinas eram máquinas de escrever que, na verdade, ao invés de escrever, ela furava colunas nesse cartão. Então ia codificando cada letra que você digita, codifica uma coluna de zeros e uns, furo ou não furo, no cartão. Então um programa para ser executado era um deck, assim, um pacote de cartões, que geralmente a gente passava um elástico para não cair, porque muitas vezes se caísse esses cartões no chão, embaralhava, você estava danado, ia ter que ficar botando ordem de novo, era uma complicação. Às vezes nem sempre era possível identificar qual é a ordem que deve acontecer. Nós éramos mais pobres, os nossos cartões